Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Eu sou a Bea. Oi, gente, eu sou a Ana Lu e a gente tá de volta com mais um episódio de Crachá na Mesa. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Chegou novembro, né, galera? E aí, em novembro, a gente fala do quê? De consciência negra. Exato, dia 20 de novembro, então, é o Dia da Consciência Negra. É uma data que foi instituída por lei lá em 2011. Em muitos lugares não é feriado, né? Ainda não é um feriado nacional. E, ao meu ver, isso mostra já a fragilidade e a resistência que essa data representa. Esse dia, ele foi escolhido como dia para se falar sobre a consciência negra por conta da data em que Zumbi dos Palmares, uma liderança de resistência negra, foi capturado e assassinado. Ele era líder do Quilombo dos Palmares durante mais de 20 anos. Era um quilombo que ficava no que é hoje a região de Alagoas e Pernambuco. E foi um quilombo muito grande, assim. Ele teve mais de 20 mil habitantes. E aí eu queria compartilhar com vocês o quanto que é importante a gente pensar sobre essas coisas, né? Eu já compartilhei aqui que uma das minhas experiências profissionais foi como educadora social, com jovens, adultos e idosos, né? Num projeto lá na Unicamp. E em uma das aulas que a gente estava, num dos semestres, a gente deu uma disciplina de educação e arte. E a gente trouxe um dos temas que a gente escolheu, né? Os temas geradores, foi sobre a negritude, a consciência negra. Eu não lembro exatamente o que era o tema, mas a gente fez uma maquete de um quilombo. E eu, sendo uma pessoa que estudou em escolas construtivistas, né, como já trouxe aqui, que sempre se propôs a pensar sobre essas coisas, nunca tinha parado para pensar nisso, nem mesmo dentro da universidade. E foi muito legal a oportunidade que a gente teve de olhar como que era um mapa de um quilombo, quantas pessoas existiam no quilombo, como que era dividido e organizado um quilombo, né? Porque a gente, às vezes, no nosso imaginário, né, o que é? E gostaria até que vocês pensassem aí, o que é um quilombo para vocês? O que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em um quilombo? E essa foi uma experiência muito legal. E eu lembro, aí traçando outro paralelo aqui de uma outra memória, que quilombo em espanhol significa bagunça. E eu lembro que eu achei isso racista pra cacete. Eu fiquei tipo, nossa, como assim quilombo? Que alguém falou assim, porque esse quarto tá um quilombo, tá? Alguma coisa assim. Eu fiquei tipo, oi, querida? Não, quilombo? E aí entendi que era bagunça. Então a gente vê aí algumas traduções, algumas expressões racistas até em outros idiomas, né? Enfim, mas dá pra fazer um episódio inteiro falando sobre racismo na Argentina, mas fica pra outro dia. E aí, então, infelizmente, quando chega novembro, vai chegando perto do dia 20 de novembro, a gente ouve muitas pessoas questionando o significado da data, falando... Até mesmo a necessidade da data, né? Mas pra que precisa disso? Por que não existe consciência branca? Por que não tem consciência humana? Eu não vejo cor. Essa de não vejo cor, pra mim, é uma... É complicado, quando eu escuto isso, né? eu quero esbofetar a pessoa. Pois é, gente. É difícil, né? Enfim, mas eu acho que ao mesmo tempo que esse tipo de indagação vem de um lugar da falta de diálogo e da narrativa única. Como eu disse aqui, nas experiências escolares, o que a gente aprendeu? Que o Brasil foi descoberto, que os escravos chegaram aqui. Os escravos chegaram. É ótimo, assim. Gente, assim, eles foram sequestrados, capturados, eles cruzaram o oceano e chegaram aqui e foram escravizados. Então é muito importante a gente começar a subverter essa narrativa e conseguir trazer outras vozes para essa história. E aí, quando a gente tá falando de consciência, né, porque a data se chama Consciência Negra. Então a gente justamente, um dos objetivos, na minha opinião, tá, é a gente conseguir trazer o conhecimento de uma realidade histórica de uma outra perspectiva. Então é muito importante a gente estar aqui hoje tendo essa conversa, ter vocês aí ouvindo e participando dessa conversa também. A data da consciência negra é exatamente sobre isso. Eu acho que é importante falar também que é um momento de reflexão para todo mundo, né? De entender também qual que é o seu papel no meio disso tudo. Eu escuto muito também as pessoas, né, principalmente tentarem se abster de alguma opinião, de algum posicionamento em uma situação de preconceito, com o argumento de, mas eu não tenho lugar de fala. E acho que o momento a data da consciência negra, novembro também, é um momento perfeito pra gente refletir sobre isso, porque todo mundo tem lugar de fala. Sim. Do seu local de privilégio, de acesso, enfim, de pessoa branca. De quem você é nesse mundo. Exato. O que você tem é o local de fala de onde você tá. Você não pode ocupar o lugar de outra pessoa e falar por ela.
dela, né, no lugar dela. Mas você pode e deve sempre se posicionar até de forma aliada, né? Então, com certeza. E principalmente de forma aliada, né? Porque quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando também de uma série de benefícios que isso gera para um determinado grupo de pessoas, que são as pessoas brancas, né? E aí é o conceito que a gente cai sobre branquitude, né? A gente não tá falando, todas as pessoas brancas são ruins. Não, a gente tá falando que existe um sistema em que um determinado grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas se chama branquitude, vai se beneficiar e vai usufruir da opressão, omissão e retirada de direitos de outras pessoas. Mas vamos lá, muita informação, né, gente? Mas, enfim, empolgada aqui. Continuando, eu acho que tem um outro elemento importante para trazer mais concretude por qual motivo a gente está aqui falando sobre a consciência negra. E acho que um dos argumentos que pode surgir também mas a abolição já foi há muito tempo, mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia todo mundo é livre, hoje em dia, né, já tá tudo resolvido, isso ficou para trás. E, gente, não ficou para trás. E aí eu gostaria agora de convidar vocês a imaginarem uma Google Agenda, de segunda a sexta-feira. Isso daqui não fui eu que inventei, eu acho importante dar os créditos. Foi o Giovanni Rocha, ele é também pesquisador sobre questões raciais e políticas públicas. E aí, então, ele montou algo que eu vou descrever para vocês agora. Então, a gente está imaginando aqui um Google Agenda de segunda a sexta-feira, só de dias úteis. E nessa agenda, nesses 5 dias, a gente vai ter a história do Brasil. Então, quando a gente começa ali no primeiro horário, às 8 da manhã da segunda-feira, a gente está falando, então, quando as primeiras pessoas que foram sequestradas da África e trazidas para o Brasil como pessoas escravizadas, chegaram. Então, na segunda, às 8 da manhã, essas pessoas chegaram. Começa. Quando a gente, então, fala até quinta-feira, o final da quinta-feira, às 18 horas, foi o tempo que durou a escravidão no Brasil. De segunda a quinta-feira, numa agenda de segunda a sexta-feira. Imagina se você tá numa reunião direto, de segunda a sexta-feira. Você já tá exausto, né? Tempo pra caralho. Exato. Então, esse é o tempo que a escravidão durou na nossa história. Não tá tão longe. E aí, trazendo para eventos mais recentes, vamos lá. Quando chega às 17 horas da sexta-feira é quando a gente chega na democracia. Então, quando tem a redemocratização do Brasil em 1989. É uma sexta-feira às 17 horas. E aí, então, o dia não acabou ainda. Quando a gente chega na sexta às 8 horas, é quando a gente começa a implementar a primeira ação afirmativa para tentar lidar com as consequências de mais de 300 anos de escravidão. Então, é nesse momento que a gente está agora. Então, a gente não está falando de algo que ficou lá atrás. A gente está falando de um passado recente muito presente. É duro, né? Engoli até seco agora. E aí é difícil, né? Então, por isso que a gente tá falando dessa data. Espero ter convencido vocês até aqui. Se não, eu vou trazer mais uma informação. Quando a gente está falando sobre a escravidão das pessoas de África, a gente está falando de 12 milhões e meio de seres humanos, de pessoas que foram capturadas e sequestradas e saíram de lá. Chegaram do outro lado do oceano, distribuídas entre Brasil, América Central e Estados Unidos, 10 milhões de pessoas. O que a gente está falando, então, é que quase 2 milhões de pessoas morreram nessa travessia. Se a gente divide isso pelo número de tempo que durou o tráfico de pessoas escravizadas, a gente está falando de 14 corpos jogados ao mar durante mais de 300 anos. Isso… Todos os dias. Todos os dias. 14 corpos todos os dias no Oceano Atlântico. Isso fez com que o comportamento dos tubarões do Oceano Atlântico mudassem e eles passassem a seguir a rota dos navios negreiros para se alimentar de corpos de pessoas capturadas, sequestradas para serem escravizadas. 1 minuto para digerir tudo isso. É fogo, né? Porque olha o tamanho do impacto disso, né? A gente muda o comportamento de uma espécie de predador, de animais, de predadores, por conta de uma decisão, de uma escolha de um determinado grupo de pessoas que simplesmente decidiu que existe uma hierarquia entre cores. Enfim, e a gente acha que isso realmente ficou super no passado. E não ficou, é muito recente. Só para trazer um exemplo para vocês aqui, eu vi um post sobre esses sites que você consegue rastrear a história da sua família, fazer árvore genealógica e tal. Enfim, eu consegui rastrear, assim, a família da minha mãe, juro por Deus, até as pessoas que vieram de Portugal para cá.
tipo, nas caravelas, enfim, em tudo, em 1600 e bolinha. Mas eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre a família do meu pai, que é formado por pessoas negras, é o lado negro da minha família, né? Isso não existe, porque essas pessoas, elas não eram nem tratadas como pessoas, elas não eram documentadas. É como se elas não tivessem história, elas não têm passado. Exato. A história da escravidão é a história do apagamento histórico e da existência dessas pessoas, né? A gente achar que a história delas começa quando elas chegaram aqui, entre aspas, quando elas pisaram nesse solo, é muito estranho. Isso volta de novo para o lugar da sala de aula, né? O que a gente sabe sobre os povos de África? Nada, a gente começa a contar as histórias deles a partir do momento que eles já estavam aqui enquanto pessoas escravizadas. E o que a gente aprende na escola é que eles são escravos, parece que é passivo, né? Eles foram escravizados. Não é que eles quiseram ser escravos, não é isso. Eles foram. Veio alguém e fez isso com eles. É importante a gente mudar essa palavra como a gente se refere. E acho até que a maneira como a gente se refere a essas pessoas, né? Os negros que vieram da África. Mas da onde da África, né? A gente ainda faz essa leitura da África como se ela fosse um lugar único e todas as pessoas ali fossem iguais e tivessem a mesma cultura, falassem a mesma língua, tivessem as mesmas crenças. Cara, é absolutamente o inverso disso, né? Uhum. São de diversos países e, enfim… De diversas tribos, com diversos idiomas, Sim. com diversas religiões, né? Então, é muito difícil, né? E é muito difícil a gente aqui em 2023 ter que gastar minutos e minutos tentando justificar algo que, na minha opinião, já deveria, né, ser conhecido pelas pessoas. Mas sempre há tempo de começar esse diálogo. E eu acho que esse é um dos convites que a gente tem para você aqui hoje. Aqui a gente tentou resumir brevemente algumas informações. Procurem mais. 300 anos. 300 anos em 15 minutos. Procurem mais. Não fiquem confortáveis nessa narrativa única, sabe? Não é porque a gente aprendeu isso na escola um tempo atrás que tá certo. A gente tem que estar revisitando esse tipo de conhecimento todo dia. Que é verdade. Que é verdade. Questionem sempre. Exato. Questionem sempre quando a verdade… Quando a gente só tem um lado da verdade, né? A Chimamanda tem um livro muito famoso que se chama O Perigo de uma História Única. E acho que é importante… É um livro legal e dá pra gente também trazer ele pra esse contexto. Pra todos os contextos, Sim, na verdade, né? Ela é maravilhosa. Mas eu colocaria aqui também, enquanto buscar o conhecimento… É que você faça isso de forma ativa, sabe? Sim. E não usar as pessoas negras que você conhece ao seu redor para te contarem essa história, ou esperar que elas tenham a opinião formada sobre todo e qualquer assunto ligado à cor e raça. Até porque essas pessoas, na verdade, elas são vítimas disso. Muitas pessoas negras não sabem muitas dessas histórias. Elas ainda também estão amarradas na narrativa única de os portugueses descobriram o Brasil. E tá tudo bem, gente. Sim. Elas não são piores, elas não são menos negras, elas não são… Entendeu? Elas são vítimas desse processo histórico de apagamento, tá bom? Exatamente. E as pessoas que sabem, não foi porque alguém chegou e foi contar para elas, tá? Isso é sempre fruto de muita pesquisa, de muita leitura, de muita investigação, de reflexão até em relação ao nosso passado, à nossa origem, ao que a gente conhece. É um trabalho, de fato, investigativo, sabe? Então, se esforcem também um pouco para irem atrás dessas informações. E tem muita gente dentro das universidades, da academia, produzindo conteúdos, informações e dados sobre esses temas, tá bom? Vão atrás, depois a gente vai deixar algumas sugestões aqui de pessoas que estão aí trabalhando diariamente para conseguir combater essa história única. E aí, trazendo para o contexto de ambiente de trabalho, né? Ai. Pois é, porque a gente não tá blindada, né? O ambiente de trabalho nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade. Dentro ali de um microcosmo, de um determinado grupo. Um recorte aí da nossa sociedade. E aí, nada melhor do que trazer dados, né? Para falar não só da nossa experiência individual, mas também de como tem sido a experiência do grupo de pessoas negras e pardas no ambiente de trabalho.
E aí, queria fazer um parênteses aqui, que a gente vai trazer algumas informações sobre as pessoas que estão no ambiente de trabalho, não sobre as pessoas que estão disponíveis para o mercado de trabalho, porque existe uma barreira. Espero que vocês já tenham sacado isso. Então, a gente está falando das pessoas que já conseguiram concluir a escola, talvez conseguiram concluir uma graduação, ingressar e concluir uma graduação, e estão hoje dentro de empresas onde foram rodadas as pesquisas. São muitas barreiras até lá, não é? A gente sabe. Nossa, eu acho que dá pra dizer aqui que a gente é a exceção da exceção, assim, sabe? De todas as exceções, a gente ainda faz parte de um grupo da exceção. E aí, então, das empresas que hoje estão listadas na Bolsa de Valores brasileira, então hoje, quando a gente olha para as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, olhando para as posições de diretoria, somente 9,5% das pessoas são negras. Quando a gente está falando de cargos de gerência, esse percentual vai para 23,5%. A gente sabe que a população negra, que inclui população preta e parda autodeclarada no Brasil, é mais do que a metade da população brasileira. Então algo está estranho, não é mesmo? Por que nem 10% é diretor? Será que eles não querem? Eles não querem, Ninguém né? tá afim. Ninguém aguenta. Ai. E aí, quando a gente fala para os outros cargos, já sem considerar, então, cargos de gerência e diretoria, a gente tem um percentual de 41,3% de pessoas negras. Ou seja, elas não estão nos cargos de diretoria, de gerência e nem nos demais cargos. Sabe onde é que elas estão, gente? Nas empresas terceirizadas, fazendo a limpeza, servindo um cafezinho. É lá que elas estão. Mas eu tenho um ponto aqui sobre isso até. Eu concordo com você, mas acho que nos dados dessa pesquisa aqui, especificamente, eles estão considerando as pessoas que são contratadas diretamente. Sim, total, né? Não, as outras nem entraram nessa conta, é exatamente isso. Elas não entraram nessa conta. Mas ainda assim eu tenho uma crítica a isso, porque a gente está falando de um percentual de 41,3% de profissionais que não estão em cargos de… E aí vou colocar aqui que eles não são tomadores de decisão, Exato. tá? Porque acho que isso é muito importante. Essas pessoas, elas não são tomadoras de decisão. Elas estão ali ocupando cargos que a gente chama de entry level. Então é a pessoa que participa de um processo seletivo afirmativo, por exemplo, para um cargo de analista, de estágio, de trainee. Porque ela tá ali numa primeira posição. Então ela vai ser um assistente, ela vai ser um analista 1, analista 2, que é o que as empresas fazem hoje em dia. Se você for pesquisar, a grande maioria de processos seletivos com vagas afirmativas são para vagas de pessoas que ainda estão ingressando no mercado de trabalho. Não tô dizendo que isso é ruim, tá bom? Isso é muito positivo porque a gente tá pegando pessoas que não tiveram oportunidade de terem experiência e começarem a trabalhar em empresas que vão dar essa formação inicial. E Mas, direcionar ao mesmo tempo, intencionalmente essas vagas para essas pessoas. Exatamente. Mas eu ainda tenho uma crítica em relação a isso, porque as empresas não deveriam se limitar a essas vagas. A gente precisa pensar num processo seletivo afirmativo para todas as posições. Porque existem profissionais qualificados para as demais posições. Sim, eu sou uma dessas profissionais, por exemplo. Mas eu não vejo nenhum processo seletivo que fale para pessoas pretas e pardas para cargos de gerente para cima. Então, isso é bastante problemático, porque, do meu ponto de vista, isso coloca as pessoas negras, de novo, em posições de subserviência. Disse tudo, a Blue. E aí, beleza. Tem lá os 41,3%, que são as pessoas que estão aí nas outras posições. Mas, segundo dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, trabalhadores negros com as mesmas características produtivas a pessoas brancas, e aqui a gente está falando de nível de escolaridade, de tipo de vínculo, se é formal ou informal, ganham em média 13% menos do que seus colegas brancos. Então, ainda assim, quando a gente entra, estão ganhando menos. E eu não consigo encontrar outra explicação que não seja o racismo. Não existe, desculpa. E aí, eu gostaria de dizer aqui que é raro, mas na verdade acontece com frequência. Muita frequência. Eu já passei por isso diversas vezes. Não vou dizer que foi assim, uma ou duas vezes. Eu acho que eu poderia listar todas as posições que eu já ocupei aqui e listar aquelas onde eu, de fato, estava com um salário equiparado a outros colegas na mesma posição que eu. Isso acontece com muita frequência. Eu já, inclusive, ouvi coisas do tipo, mas não tem cara de gerente, mas não tem cara de…
E aí, qual que é a cara de um gerente? branca, Qual que é né? a cara de um diretor? É um homem branco. Então, isso também é bastante problemático, sabe? Mas ela não parece. Porque, e aí, assim, as justificativas também são várias, né? Mas parece muito nova, é muito nova para ter toda essa experiência. Mas não se veste da maneira adequada. Mas aí, quando a gente ainda tá falando de profissionais negros, aí é o cabelo que não se encaixa. Aí é a roupa que essa pessoa usa que não se encaixa. Porque daí ela é negra demais, porque ela tá usando adereços africanos demais, porque ela tem um contato muito grande com a cultura dela. Ou porque simplesmente, mesmo ela não usando roupas, eu vou colocar entre aspas aqui, étnicas, como as pessoas chamam. Nossa senhora. Socorro! Exatamente. Essas pessoas, existe um conceito de Bourdieu que é sobre o capital social e os hábitos. Então, ele vai falar que os lugares que a gente ocupa aquela coisa assim, o gosto. Sabe assim, eu gosto. Uhum. É disso que ele tá falando. Então, essas pessoas, por mais que elas tenham hoje acesso a posições, a dinheiro e etc., aquilo não veio, entre aspas, de berço. Uhum. E é disso que a gente tá falando. É óbvio que uma pessoa negra, que os seus antepassados foram pessoas escravizadas, não vai ter essa cultura, esse requinte de berço. Não, ela não vai ter, gente. Então, e assim, que requinte é esse? Então, assim, né? a gente olha pra pessoa e fala assim, mas né, que ela é brega, ela não se encaixa. Ela não se encaixa, ela não tem o perfil que a gente tá buscando. Então é disso que a gente tá falando. E aí, quando a gente olha, a gente trouxe alguns dados de posição, mas tem algumas informações sobre percepções. O Instituto Cego, junto com a CNN, fizeram uma pesquisa para entender como que tem sido a percepção e a experiência de pessoas negras e não negras no ambiente de trabalho. E aí que essa pesquisa mostrou que, de todas as empresas que participaram, 75% das empresas brasileiras apontam o racismo como a principal forma de discriminação no ambiente de trabalho. E em seguida… Gente, 75%, cara, sim, então, isso é assim, muita coisa. Ele acontece, gente. Ele acontece aí, escancaradamente. E aí eu quero, antes de você continuar, eu quero só fazer uma pergunta aqui. Pergunta / reflexão. Essas 75%, né, dessas empresas afirmam que é o racismo que acontece como uma forma de discriminação. Mas se a gente perguntar individualmente para cada uma dessas pessoas que participou dessa entrevista se elas são racistas, elas vão dizer que não. É um crime sem criminoso. Ai. E aí, então, entre as discriminações, tem também opiniões políticas e aparência física em segundo e terceiro lugar. Ainda nessa mesma pesquisa, 63% dos colaboradores que participaram, disseram que já sofreram pelo menos uma forma de discriminação. E aí ela pode ser, então, de cunho racista, opiniões políticas ou aparência física. Mas que, em sua maioria, esses atos, as pessoas que sofreram algum tipo de discriminação, foi por colegas e depois por gerentes diretos. Então, assim, pessoas conhecidas, não é assim, eu tô no meu trabalho, eu trabalho atendendo o público, e aí aconteceu de um cliente ter me discriminado. Não, a gente tá falando ali de discriminação entre o time, entre a equipe, entre a empresa. Cara, isso é muito sério. E aí, uma última informação, e essa daqui é do Instituto Gueto, uma pesquisa que eles fizeram, em que eles trazem que quase 50% dos profissionais negros não têm a sensação de pertencimento na empresa em que eles trabalham. E foi feita com outras empresas, mas assim, é óbvio, né? Ai, gente, é desesperador. Uma informação tá complementando a outra. Mesmo sendo em empresas diferentes. E aí eu vou dizer aqui pra vocês, exato, não tem a menor correlação uma pesquisa com a outra, mas a gente tá vendo que dados não mentem, né? Então, eu tô falando aqui que 47,8%, que é esse percentual aqui que o Instituto Gueto traz pra gente dos profissionais negros que não têm a sensação de pertencimento nas empresas. Isso acontece por quê? Porque a gente, de novo, voltando lá para aquela primeira informação que a gente trouxe, a gente não tem lideranças negras dentro dessas empresas. Como que essas pessoas vão se sentir pertencentes se elas não têm nenhuma referência? Se não tem ninguém ali que esteja de fato cuidando, prestando atenção se as ações que a empresa propõe em torno de ações afirmativas, de inclusão e de diversidade, estão sendo aplicadas, estão sendo efetivas. Ou pelo menos, a gente ter a certeza, conseguir assegurar que as lideranças que a gente tem ocupando essas posições estão preparadas para receber profissionais negros. A gente sabe que não estão. Não basta, né, um processo seletivo afirmativo. E eu acho que é importante, quando a gente fala aqui de pessoas que, né, tomadoras de decisão, pessoas em cargo de gerência, não basta serem pessoas com esse demarcador
indicador racial, pronto, está resolvido. Não, a gente precisa de pessoas Não. negras e pessoas que sejam aliadas à luta antirracista. Porque foi o que a gente disse. Ativas. Nem todas as pessoas negras têm o conhecimento sobre como que isso afeta e afetou a vida delas. É isso. Então não basta a gente ter uma pessoa lá, porque pode acontecer. A gente teve aí no último desgoverno aí, uma pessoa Gente, Sérgio liderando. Camargo. Exato, o Instituto dos Palmares, que era um homem negro, falando coisas, atrocidades, entendeu? Então, assim, não adianta ter a pessoa, a figura. É necessário que seja uma pessoa aliada, tá? Porque senão a gente cai também naquele mito do negro único, né? Como se uma única pessoa negra numa sala fosse suficiente pra dar conta de toda essa complexidade aqui que a gente falou, de toda essa complexidade, de ser a representante de um grupo. 300 anos de escravidão vai resolver com uma pessoa negra das 12 milhões que foram sequestradas de lá, entendeu? É muito difícil. Não é tem. justo. Não é nem justo, gente. É de novo. É mais um serviço que a gente acaba fazendo, né? Então, precisa haver esse preparo. Bom, e dado todo esse contexto histórico-social e trazendo aqui para o ambiente de trabalho, a gente, enquanto Pulsa Consultoria, é normal a gente receber alguns tipos de perguntas de mas eu não sei por onde começar, o que eu poderia fazer aqui na minha empresa, eu quero… me ajudem, socorro. E aí, Nana, queria que você desse 2 sugestões de ações / práticas antirracistas para empresas e organizações. Eu colocaria aqui um treinamento para as lideranças, que eu entendo que a gente não vai conseguir fazer uma peneira entre quem já tá lá e quem não tá, quem serve e quem não serve, para lidar com pessoas que fazem parte de grupos minoritários entre muitas aspas, né? Grupos minorizados. Mas, pelo menos a gente… Minorizados, exatamente. Então, garantir esse treinamento para essas lideranças, para que elas estejam preparadas, o que elas não devem fazer, como que elas devem atuar frente a determinadas situações, o que elas devem esperar dessas pessoas que estão ingressando na empresa, no mercado de trabalho, porque a régua… Não dá pra gente usar a mesma régua pra todo mundo. Dado que segundo ponto, as pessoas tiveram pontos de partida diferentes, tá? Não é que são menos capazes. Somos igualmente capazes, mas a gente teve backgrounds, pontos de partidas diferentes, tá? Porque isso daqui, para uma fala anti qualquer política afirmativa e cotas, é isso daqui, socorro, gente. Não nos entendam equivocadamente. É muito cansativo, cara. E é muito cansativo, porque eu sempre falo isso, assim, o racismo, ele usa tantas máscaras que a gente não consegue baixar a guarda nunca, sabe? É bastante exaustivo a gente ter que estar sempre atento, porque a gente nunca sabe em que momento a gente vai tomar uma bordoada racista de alguém, sabe? Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer numa roda de amigos, isso pode acontecer com familiares. Então é extremamente exaustivo, sabe? A gente tá sempre em estado de alerta, porque é real o modo de sobrevivência. Sim, o racismo ele não acontece só quando alguém te xinga de macaco, de tá com uma banana em você. Ele acontece quando você é tratado de forma inferior. Ele acontece quando são coisas muito sutis, gente. São os olhares. Exato. É a desconfiança, é a perseguição, é a sua saúde ser negligenciada, as suas dores, seus sentimentos serem negligenciados, o acesso reduzido a direitos e a políticas de igualdade e de qualidade. Eu colocaria aqui também pessoas negras em RH. Não dá pra gente falar de recursos humanos quando a gente não tem pessoas preparadas. E aí aqui, existem pessoas que estão preparadas pra isso. Mas existe uma diferença muito grande quando a gente fala com pessoas que já passaram pelo que a gente passou. Que é a forma como ela vai lidar com essa situação. E aí, gente, nada na vida te prepara pra uma situação de racismo. Nada. Nada nunca vai te preparar pra isso. Se você quer fazer alguma coisa bacana, né? Nossa, se você quer fazer o mínimo, né? Pensa nisso na hora de montar a sua equipe de RH. E de liderança também, sabe? A gente ter pessoas em cargos de liderança que são uma referência para pessoas negras que estão começando a carreira é essencial, porque a gente vai poder conversar com aquela pessoa e falar assim, aconteceu isso numa reunião, eu ouvi isso de um colega, eu ouvi isso do meu chefe. Porque a gente sente mesmo que às vezes é coisa da nossa cabeça, que a gente tá exagerando. E ter essas pessoas como referência não só para recorrer nessas situações de discriminação e violências,
mas como algo para somar a nossa autoestima, sabe? É você ver uma pessoa como você fazendo coisas incríveis. E isso te dá um senso de eu posso e eu consigo também, porque nesse lugar de pessoas que não são brancas, a gente ouve o tempo todo o quanto a gente é inferior, o quanto que a gente é incapaz, o quanto que é falta de vontade nossa. E não é isso, foi o que a gente falou sobre pontos de partida. São pessoas que tiveram pontos de partidas muito diferentes. E não foi por um acaso do destino, não. Foi por um processo histórico, social, maquiavélico. Foi um plano, gente. Entendeu? Isso foi um plano estratégico, tá? Não foi por acaso. E aí, me perguntando sobre 2 dicas que eu traria, eu acho que tem uma coisa que bastante aliada e deve ocorrer em paralelo aqui com o que a Nana sugeriu, que é utilizar os dados censo identitário para pensar em estratégias específicas dentro da sua empresa e organização. É importante a gente fazer recortes raciais e de gênero e de classe em todas as análises e estratégias que a gente pensa para o nosso time, gente. Estamos falando de pessoas diversas. Não adianta a gente achar que o presencial deixa todo mundo muito mais engajado. É ótimo. Para sua liderada que mora na periferia da cidade, é ótimo. Para ela ficar 2 horas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa olhar com intencionalidade e usar os dados a nosso favor, entendeu? E entender que existem histórias por trás dos dados. E a gente precisa dar conta disso. Se a gente está falando de inclusão, de equidade, de diversidade, a gente tem que ter os dados como aliados em ações e planejamento. Pertencimento, sim, ambiente de trabalho seguro. Usar essa informação como aliadas e como provocadoras pra gente pensar nisso. Eu colocaria aqui mais uma coisa nisso que você falou, que é você perguntar pros seus colaboradores como que a empresa pode colaborar. E não você pegar essas informações e falar assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Ótimo, vai levar pro 2º lugar. Grupos de afinidade. Polêmicos. Para que servem, como surgem, que caminhos trilhar. Contrate a Pulsa Consultoria para as mais informações. Pelo amor de Deus, gente, mas o grupo de afinidade é um lugar para que as pessoas se unam e pensem sobre a experiência do lugar de fala delas. Sobre como tem sido experienciar isso dentro de uma empresa e como endereçar isso. Então, isso é muito importante, usar os dados aliados a falas, histórias e subjetividades daquelas pessoas. E o grupo de afinidade pode ser um ótimo lugar para isso. Difícil, né? Episódio tenso, gente. Espero que vocês tenham conseguido. Mas peraí, eu ainda quero falar mais uma coisa. Porque a gente tá falando aqui de… Essas não são as únicas ações. Não são as únicas ações, mas ainda falando sobre grupos de afinidade, a Bia falou, contratem a Pulsa. E existe uma razão para isso, tá? Não é só porque a gente oferece esse serviço, mas é porque não é justo que as empresas terceirizem a responsabilidade do acolhimento e de desenvolvimento de ações e de ambientes de trabalho seguros para os seus próprios funcionários que não estão sendo remunerados para desenvolver esse trabalho. Exatamente. Porque isso dá trabalho, entendeu? Não é você sentar ali e ter um grupo no WhatsApp, um grupo no de desabafo. Slack. E que daí você fala assim, gente, chegou o dia da consciência negra, o que a gente vai fazer? Traz uma pessoa para contar uma história de superação. Não. Vamos para além disso, sabe? E aí aqui eu também tô falando de todos os grupos de afinidade, Sim. né? Quando a gente fala de grupos de afinidade para pessoas pretas, quando a gente fala de grupos de afinidades para comunidade LGBTQIAP+, quando a gente fala para grupos de afinidade de pessoas neurodivergentes, mães, mulheres, enfim. A gente precisa que haja um comitê com pessoas remuneradas para desenvolverem essas ações, porque elas vão estar dedicadas a isso. E a sua empresa precisa ter metas para serem atingidas em todos esses grupos de afinidade. Porque senão, gente, é mais do mesmo. Para você colocar lá no seu site, para você inscrever a sua empresa lá no prêmio de… como é que é? Great Place to Work, entendeu? Aí vira uma puta palhaçada às custas de quem? Das nossas custas. Como se a gente não tivesse sido explorado suficientemente, né? Durante 300 anos de trabalho forçado. Então… É isso. Ótimo ponto. E assim, embora, né, eu acho que não existe a possibilidade de falar sobre questões raciais sem estar falando de um lugar de dor, raiva. E espero que todas as informações que a gente trouxe façam com que você entenda e desenvolva empatia, esse sentimento e esse lugar do que a gente está falando. Faço o convite para vocês que as empresas são lugares para iniciar e cultivar diálogos sobre diversidade, equidade e inclusão. As empresas têm um papel fundamental em construir a sociedade que a gente quer, uma sociedade mais justa para todas
nós. Então, não fiquem tímidos em pensar, mas agora eu acho que vai ficar feio se eu quiser contratar uma palestra para falar agora em novembro. Não, vamos falar, mas não vamos deixar que isso seja uma ação isolada. Vamos usar o mês de novembro como uma oportunidade de começar essas conversas, de aprofundar essas conversas. Você já está fazendo isso, tá bom? Gente, exatamente. Terminamos por aqui hoje. Um abraço e até o próximo episódio. Eu acho que a gente não terminou. Eu não diria que a gente terminou. Eu diria que a gente só começou. Força, é isso. Nunca foi só. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês.